Amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, mais uma vez estamos aqui a fim de que possamos estudar o livro Os Mensageiros. Hoje nós iremos estudar o capítulo 6. Então vamos orar. Pai da vida, que tua presença possa confortar a todos nós. Ergue cada um de nós para as realidades eternas espirituais. Abençoa, Mestre Jesus, os que se encontram na dor, na enfermidade, e que tua misericórdia, Mestre, possa ser alcançada para aqueles que viveram, infelizmente, a escolha do suicídio. Que o teu manto, Mestre, o teu olhar de misericórdia possa envolver estes irmãos que, num pensamento irrefletido, escolheram o suicídio. Abençoa também, envolva com a tua paz os enfermos do corpo e da alma. Fique sempre conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus. Então, amigos, vamos estudar o livro Os Mensageiros, hoje o capítulo 6. Então vamos para o primeiro slide. Estamos na primeira página com as informações do capítulo. Livro Os Mensageiros, capítulo 6, de nome Advertências Profundas. O livro Os Mensageiros foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós iremos estudar, amigos dos estudos, ainda a palestra, a continuidade da palestra do mentor Telésforo, em que ele está palestrando no Ministério de Comunicação perante a um público de irmãos que residem na colônia espiritual Nosso Lar. Entre estes se encontra André Luiz. André Luiz está aprendendo noções profundas a respeito da vida espiritual. E o mentor Telésforo fala a respeito da doutrina espírita, menciona também a respeito do cristianismo, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, neste capítulo 6, a respeito das falhas, dos erros dos médios, dos doutrinadores que encarnaram no intuito de colocar em prática os planejamentos espirituais. Eles não conseguiram propagar as verdades do Senhor Jesus, da vida espiritual consoladora. Então, amigos, vamos estudar o capítulo 6, dando continuidade à palestra do mentor Telésforo. Vamos para a tela seguinte. Estamos na página 2, temas do capítulo. Vamos estudar, amigos dos estudos, as palavras, as reflexões profundas do mentor Telésforo. No primeiro item, menciona a respeito das profundas verdades deste mentor. Ele menciona no capítulo 6 que os médios preferem a inconsciência de vós mesmos, ou seja, a inconsciência de si. Segundo as palavras do mentor Telésforo, esta inconsciência, ou seja, a ausência de estar ciente, devemos viver, ter a certeza que somos espíritos eternos, realidades eternas existem
é claro, invisíveis aos nossos olhos. Por isso que nós precisamos discernir, sensibilizar as nossas emoções para a vida espiritual, para a pátria espiritual. E ele diz que doutrinadores médios vivem nestas inconsciências de si mesmos. E o mentor Telésforo ainda acrescenta, amigos dos estudos, palavras profundas, reflexões. Ele diz aqui, segundo as palavras deste mentor, não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Então, amigos, segundo este mentor, Telésforo, ele diz que existe uma glória oculta da cruz do testemunho, uma vez que nós buscamos essa glória do Cristo, do cristianismo primitivo, mas oculta porque ela é construída, elaborada, edificada em nosso mundo mental, em nosso íntimo. E a cruz, com a sua linguagem, com a sua palavra, esta cruz que é o símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo, diz que devemos testemunhar as verdades da mensagem contida no Evangelho do nosso Mestre. Então, Telésforo, ao dizer que devemos conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, é viver os planejamentos do mundo espiritual. Devemos dar atenção, o nosso olhar deve se fixar nas verdades da vida que nos espera, a pátria espiritual. Mas quando nós negamos o Espírito em nós, e este Espírito que vai prevalecer após a morte do nosso corpo físico, se nós negamos o aperfeiçoamento dos valores morais e espirituais do nosso espírito, nós estamos negando esse espírito. E ao negar essa espiritualidade, teremos grandes dificuldades de viver na vida espiritual, porque nós negamos quando estávamos encarnados. Então, amigos, temos o item 2, reflexões da vida espiritual. Estas reflexões são importantes porque a nossa origem é divina. Então devemos perseverar, ter tenacidade, persistir sempre nos caminhos que levam à vida superior. Vamos para a tela seguinte. Estamos na tela 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler alguns trechos das palavras do mentor Telésforo, que se encontra palestrando, segundo o capítulo 6 do livro Os Mensageiros, palestrando a respeito de diversos temas perante uma plateia dos irmãos da colônia espiritual Nosso Lar. Entre estes, o irmão André Luiz. Então vamos para a leitura. Narração André Luiz. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores
dos interesses pessoais. Amigos dos estudos, finalizamos a leitura do primeiro trecho que eu destaquei para hoje, e o mentor diz que quando nós buscamos o Espiritismo, quando nós procuramos o reino de Deus, devem estes atos serem regidos por uma sinceridade, por um propósito, a fim de que possamos alcançar esse reino de esperança, que é a mensagem do Evangelho. E ele diz que, na realidade, o que existe no planeta Terra, movimentos contrários a estes propósitos de buscarmos o reino de Deus, a doutrina espírita, as verdades do Altíssimo. São propósitos contrários. Quais são? Interesses pessoais. Os nossos interesses pessoais ignoram de forma intencional a espiritualização da nossa vida e ficamos no caminho. Nós não conseguimos trilhar a estrada que vai conduzir cada um de nós à libertação de si mesmo. E o mentor Telésforo continua aqui em outro trecho as palavras ditas em sua palestra. Vamos fazer a leitura. Narração André Luiz. Tudo porque, meus irmãos, porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que o Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Finalizamos a leitura. Segundo o mentor, ele diz que o propósito da revelação divina é a nossa renovação, renovação fundamental, uma nova vida, transformar a nossa vida interior, transformar a nossa encarnação para uma encarnação de bondade, de luz, de profundo conhecimento de si mesmo. Devemos, amigos dos estudos, ao deixar o mundo material através da morte do corpo físico, porque quem deixa de viver é o corpo físico, o espírito prevalece. O espírito ele é imortal. Então, quando nós desenvolvemos renovações espirituais, nós vamos criando um novo ser. Há uma fecundação mental. Existe um novo ser acontecendo em nós, vibrante no bem, sua luz brilha, seu olhar está sereno, porque quando nós alcançarmos tais evoluções, nós iremos sentir a vida espiritual aqui e agora. Então, na desencarnação, nós iremos deixar o corpo físico. E ao deixar o corpo físico, a renovação do espírito, ela é fundamental para que, ao retornar para a pátria espiritual, nós seremos espíritos renovados no Evangelho, no cristianismo primitivo e na doutrina espírita, que conforta e que eleva todos nós. Vamos para a tela seguinte. Estamos na última tela, página 4, correspondências doutrinárias. Vamos estudar, desenvolver o nosso estudo comparativo, apresentando as obras básicas
do professor e mentor Allan Kardec, bem como, amigos dos estudos, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Então vamos desenvolver o nosso estudo comparativo com o capítulo 6 do livro Os Mensageiros. Lembrando que o mentor Telésforo, ele está desenvolvendo uma palestra no Ministério de Comunicação na colônia O Nosso Lar. E André Luiz está acompanhando estas reflexões, as palavras profundas do mentor. Então vamos para o primeiro quadro, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Hoje irei apresentar o artigo 21 do Código Penal da Vida Futura. Então vamos para a leitura. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Momento na leitura, amigos. Segundo o professor Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Segundo o capítulo 6º, Telésforo menciona que existem irmãos fracassados na missão da mediunidade, na missão da doutrinação, e eles fracassaram, e eles se equivocaram em função de descuidos, muita distração, ignorando a vida espiritual, o eterno, esquecendo as verdadeiras necessidades. E aqui, no artigo 21 do Código Penal da Vida Futura, diz que a responsabilidade das faltas é toda pessoal, isto é, intransferível. Eu não posso transferir os meus acertos, os meus erros para outro. E o Telésforo menciona em sua palestra a respeito destes fracassos, destes erros, que são, todos eles são pessoais, particularidades nos erros e nos acertos. Então, amigos, devemos ficar atentos para que a nossa vida tenha méritos, para que possamos desenvolver uma vida renovada em Cristo. Então vamos continuar aqui a leitura. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Finalizamos a leitura, amigos, já aqui nessa parte final do artigo 21 do Código Penal da Vida Futura. Aqui lembra, e pelo menos este é o meu entendimento, salvo, é claro, um entendimento melhor, aqui diz a omissão, que segundo Allan Kardec diz o seguinte, salvo se a eles dê origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo, isto é, a omissão. Então devemos evitar as nossas omissões, agir a fim de que possamos produzir, propagar a bondade, a fraternidade. Então vamos para o item 2, o quadro 2, que é o Livro dos Espíritos. Hoje eu trago a questão 625, já que o mentor Telésforo, do capítulo 6 do livro Os Mensageiros, o mentor falou a respeito do Evangelho do Senhor Jesus, em que nós devemos ter como referência. E a questão 625 do livro dos Espíritos diz o seguinte, a pergunta e a sua resposta. Pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Então, amigos, a resposta da questão 625, já que
O espírito superior perguntou, Allan Kardec perguntou ao espírito superior qual é o guia e modelo para a humanidade. E a resposta falou: Jesus. Então Jesus é o nosso modelo, nosso guia. E devemos entender isso no sentido filosófico. É um ato inteligente da nossa parte procurar entender quais as soluções, quais os conteúdos que o Evangelho pode oferecer para cada um de nós, a fim de que possamos superar dilemas pessoais que nós criamos em vidas passadas. Então, no Evangelho temos resposta para tudo. É necessário estudarmos, entender, meditar e viver as parábolas, as verdades do nosso Senhor Jesus, segundo a Boa Nova. E temos, por último, o quadro 3. Hoje eu apresento uma carta de Paulo de Tarso, enviada aos Filipenses. Está no capítulo 2, versículo 21. Diz o seguinte: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Vou repetir. Carta de Paulo de Tarso aos Filipenses. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Amigos dos estudos, segundo o mentor Telésforo, que são conteúdos coincidentes com a carta de Paulo de Tarso, o grande apóstolo, segundo o mentor Telésforo, no capítulo 6 do livro Os Mensageiros, ele menciona sobre interesses pessoais, quer dizer, isto é, o interesse pessoal prevalece sobre o interesse impessoal da mensagem do cristianismo primitivo. No cristianismo primitivo existem conclusões poderosas a respeito da vida, lógicas sagradas e que são impregnadas, são envolvidas por valores impessoais, isto é, o valor do todo, do coletivo, da grande fraternidade. Então, quando o meu interesse pessoal prevalece diante do interesse de outros, eu estou criando movimentos contrários à fraternidade universal que deve prevalecer em tudo, em todos os ambientes do universo. Então, na realidade, eu estou contra o universo. Consciente ou inconsciente, eu estou contrariando a vida superior, quando o meu interesse pessoal prevalece sobre o interesse coletivo, o interesse da espiritualização do ser. Então, amigos, vamos aprender a viver em Cristo. Encerramos, amigos, hoje o capítulo 6 do livro Os Mensageiros. Vamos finalizar os nossos estudos com a nossa oração para que possamos sentir a presença espiritual do nosso Mestre, o Mestre Jesus. Senhor Jesus, agradecemos pelo estudo de hoje e que Tua presença possa confortar a todos nós, Mestre. Nos envolva com a Tua paz e que possamos sentir o Teu reino de consolo e de esperança. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.